Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Henrique e hoje vou estar aqui com vocês conduzindo esse webinar sobre mobilidade elétrica. Vamos aguardar mais 5 minutos e a gente já começa, tudo bem? Uhum. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Agora em definitivo. Primeiramente, muito obrigado pela presença de todos vocês. É sempre um prazer para nós da Schneider ter esses momentos de comunicação, de diálogo com vocês.
Tá, a gente acredita, né, que na Schneider, né, o parceiro eletricista, o parceiro da distribuição, da revenda, né, são vocês que são, digamos aí, os embaixadores da eletricidade na sociedade, né, são vocês que levam os conhecimentos de segurança, de qualidade de energia, de qualidade de instalação elétrica para os clientes, para os usuários finais. Então é imprescindível para a gente ter essas oportunidades de contato, de comunicação com vocês. Muito obrigado pela oportunidade, tá, pessoal? Eu sou o Luiz Henrique e sou aqui do time de Home Distribution da Schneider. Essa divisão da Schneider, tá? A Schneider tem várias divisões, mas essa é a que está aí responsável, né, pelos produtos que a gente costuma ver nas revendas de materiais elétricos. Então, são os mini disjuntores, os DRs, DPS, os interruptores e tomadas, e também temos algumas ofertas de cunho mais tecnológico, tá? Como os carregadores, algumas ofertas de gerenciamento de carregadores para veículo elétrico e também algumas ofertas de gerenciamento de energia para pequenos negócios. Tá, pessoal? O tema de hoje vai ser mobilidade elétrica, tá? Então, antes de mais nada, gostaria de convidar vocês a ter uma participação realmente ativa, tá? Compartilhar todos os pensamentos, todas as dúvidas que vocês tenham, tá? Vou começar trazendo um pouquinho do panorama no Brasil da mobilidade elétrica, o que está sendo dito, quais são as tendências, tá bom? Vou entrar um pouquinho da tecnologia, né, na teoria básica dos carregadores. Então, ao final desse webinar, vocês vão estar aí aptos a saber quais são as diferenças entre os carregadores. Nós também vamos, com o intuito de entender a real necessidade dos carregadores, nós vamos aprofundar um pouquinho na comunicação que existe entre carregador de veículo elétrico e um veículo elétrico, tá, pessoal? Então, é importantíssima a participação de vocês também. Tá? Após isso, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de gerenciamento de carregadores de veículo elétrico, sobre as instalações, quais proteções utilizar, e depois vamos passar aí para a parte prática, né, onde eu vou compartilhar com vocês o portfólio de soluções da Schneider Electric e passar para vocês alguns exemplos de instalações. Tudo bem? Antes de começar, pessoal, eu gostaria de pedir para vocês o seguinte: vamos fazer como o nosso amigo Reginaldo Nogueira aqui, ó, que compartilhou que ele é da N Mais Representações e ele é de Piauí. Então, eu gostaria que vocês seguissem esse exemplo, colocassem aí no chat, por gentileza, de repente a cidade de onde vocês são, o estado e a ocupação, se vocês estão em uma revenda, em um distribuidor, se vocês são eletricistas, por gentileza, só para a gente ter uma ideia aqui, né, do nosso público, tá? E já para vocês começarem a participar também, tá, pessoal? Bom, antes de começar aqui, né, a gente aprofundar realmente em mobilidade elétrica, em carregadores para veículos elétricos, em veículos elétricos, a gente vai passar aqui uma mensagem que a Schneider Global tem aqui para vocês, né? A gente, enfim, todos nós, todos vocês, a gente sabe, já tem um contato com a Schneider, mas a gente gostaria de mostrar para vocês um pouquinho, né, do que a Schneider faz além, né, das nossas ofertas residenciais, tudo bem? Ó, tô legal, já estou recebendo aqui as mensagens. Tem o pessoal aqui do Rio de Janeiro, de Porto Alegre. Muito legal, galera. Sorocaba, muito bacana, pessoal. Vila Velha, é isso aí. Continuem respondendo. Bom, vamos lá então, pessoal. Qual que é a nossa missão aqui da Schneider? Essa mensagem ela está em inglês, porque é uma mensagem global, mas a gente vai passar bem rapidamente aqui por ela, porque vocês terem essa visão, né, do que é a missão, o que a Schneider faz no mundo. A missão da Schneider, pessoal, é garantir que a vida está conectada em todos os lugares, para todo mundo, a todo momento. É isso que nos motiva a desenvolver todos os produtos, oferecer todas as soluções que a gente oferece, tá bom? A Schneider, ela é uma empresa que está presente no mundo todo, tá, pessoal? Então, em vários países do mundo, tá? Em mais de 100 países no mundo, temos mais de 140 mil funcionários no mundo, tá? Tivemos um faturamento em 2018 de 26 bilhões de euros, tá? E 5% desse faturamento é voltado para pesquisa e desenvolvimento. Então, é daí que surgem soluções como essa que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, que são soluções de mobilidade elétrica, tá, pessoal? Além, né, das ofertas para a área residencial, como eu comentei, a gente atua em diversos segmentos. Então, se vocês pensarem nos 10 maiores aeroportos do mundo, nas 10 maiores empresas de fabricantes de automóveis, nas 20 maiores empresas de óleo e gás, né, enfim, nas principais empresas de mineração e várias outras, todas elas têm soluções Schneider, tá, pessoal? E
o que as nossas soluções buscam levar de benefícios para vocês eletricistas, para os usuários finais? Eficiência energética, produtividade, confiabilidade, segurança e sustentabilidade, tá, pessoal? Sustentabilidade também é um pilar muito forte aqui na Schneider. Todos os nossos produtos, eles constam em uma lista que diz que vários produtos que são nocivos ao ser humano não estão presentes, né? Essas substâncias não estão presentes nos nossos produtos, tá, pessoal? Muito interessante também. Tá? Antes de prosseguir, vou passar um vídeo bem rápido que mostra tudo o que a gente faz, sintetiza tudo isso que eu disse para vocês. Tudo bem, pessoal? The world is full of people telling you who to believe they are. Well, we thought we'd tell you who we're not. Let's start here. We're not in shipping. We don't make lifts. Seriously, no lifts. We do this. We're good at this. And we make all of these. And even though you'll find us here and here, we don't make energy. We make you save it. And you'll be saving the environment too. Are we an internet company? Well, we connect and power just about everything around you, helping machines talk to each other and to you, making your world more personal. We're seeking out the big questions and answering them honestly. Like, how can we make the most of our energy and resources? Or can we make access to energy and digital basic human rights? We're real people, employees, developers, partners, investors, and inventors, all passionate about doing what's right. We're open. Humans of all sorts from all over, learning from each other and about each other. We're not here to save the world. It'll go on with or without us. We're here to help power and connect what you do every day, to ensure life is on everywhere, for everyone, at every moment. Legal, né, pessoal? Então, aqui na Schneider, como vocês puderam ver, a gente faz muita coisa, mas nós não fazemos elevadores, tá? Então, acredito que vocês podem ter presenciado esse tipo de confusão, isso é realmente muito comum, mas a gente está aqui para garantir que a vida está conectada para todo mundo, em qualquer lugar, a todo momento. Tá, pessoal? Então, vamos dar início aqui agora ao nosso webinar realmente focado em mobilidade elétrica, tá? Bom, antes de mais nada, tá, pessoal? A Schneider está presente nesse mercado desde 2011, tá? Em 45 países, a gente tem mais de 125 mil pontos de recarga no mundo, tá? No Brasil, nós chegamos aqui, nosso primeiro carregador foi instalado aqui em 2014, tá, pessoal? Agora, falando um pouquinho aqui do cenário atual no Brasil, né? O que a gente tem visto? Atualmente, nós temos 3.200 veículos elétricos e híbridos plug-ins. O que são esses veículos elétricos? Os veículos elétricos são aqueles que são carregados pela energia e só possuem um motor elétrico, e os veículos híbridos plug-ins, pessoal, são aqueles que possuem tanto um motor a combustão quanto um motor elétrico. Porém, ele tem essa capacidade de ser carregado com energia. Os outros híbridos que não possuem essa capacidade de ser carregado com energia, eles não estão aqui nesse dado, tá? Se eles estivessem, esse número seria mais de 15 mil, porque eles já estão no mercado brasileiro aí há mais tempo, tá? Apesar, né, de parecer um número pequeno, a gente tem visto uma tendência muito grande, tá, em vários segmentos, tá, em adotar aí os carregadores, as ofertas de mobilidade elétrica. E vou explicar para vocês por quê. Só aqui mais um indício disso, né, um aumento nas vendas dos veículos puramente elétricos, que foi de 53% até agosto do ano passado, e esse número só aumenta, tá, pessoal? A Boston Consulting Group, que é uma das consultoras, né, que fazem esses tipos de previsões, que é mais conceituada, né, no mundo, ela soltou essa previsão de que até 2030, no Brasil, nós teremos 2 milhões de veículos elétricos, tá, pessoal? Então, se vocês pensarem, né, que de repente essa previsão pode não se confirmar, pode ser menos. Se for metade, se for 1 milhão, ainda assim é um crescimento muito grande, é um crescimento estrondoso. E aqui, pessoal, vai surgir muita oportunidade para eletricista, né? Então, seja para instalar um carregador, para configurar, para dar uma manutenção, mas também para realizar a instalação elétrica envolvida nesse carregador.
Tá? Então, além, né, dessa oportunidade para o eletricista, vai surgir oportunidade para o distribuidor, para a revenda, para as oficinas automotivas e muito mais. Um novo mercado está prestes a surgir aqui no Brasil. Tá? Ainda pensando nessa quantidade de veículos elétricos, digamos que a quantidade de carregador mínima, na infraestrutura mínima necessária para esses veículos, seria algo em torno de 400 mil carregadores até 2030. Então vai ter muito mercado. Então é por isso que a gente está trazendo esse webinar aqui para vocês, porque a gente entende que isso aqui pode ser sim, de repente no futuro, uma fonte de renda extra para os eletricistas, ou pode até ser o trabalho da maior parte do tempo dos nossos parceiros eletricistas, tá, pessoal? Então isso está mais próximo do que muita gente imagina, tá? Além disso, o que mais que a gente tem aqui no Brasil? A gente tem basicamente 3 segmentos aí alavancando, né, o que a gente chama aí dos movimentos em mobilidade elétrica, tá, pessoal? O primeiro deles surgiu aí através das concessionárias de energia. Tá? Então, se vocês pegarem aí, por exemplo, a ANEEL, que gerencia, né, que é a Agência Nacional da Energia Elétrica, que atua em conjunto aí com as concessionárias de energia, em 2018 ela soltou um programa de pesquisa focado em mobilidade elétrica. Então, várias concessionárias de energia, a partir de então, começaram a executar projetos de mobilidade elétrica. Tá? Então, vocês vão começar a perceber por todo o Brasil esses projetos acontecendo. Antes disso, já houveram aí algumas concessionárias de energia que já executaram algum projeto de mobilidade elétrica também. Então, se você é de um estado que já viu esse tipo de projeto, comenta aqui no chat para a gente também, tá, pessoal? Se a gente pegar, por exemplo, de Rio a São Paulo, por exemplo, já existe um corredor elétrico com vários carregadores. Tá? No Paraná eu sei que tem também, em Santa Catarina, isso vai começar a ser cada vez mais comum no Brasil. Por outro lado, nós também temos os proprietários de veículos elétricos e os proprietários de shoppings, de hotéis, de edifícios comerciais que estão buscando se preparar para o futuro, já instalando seus carregadores. Isso aí já gera uma demanda principalmente para os eletricistas, para os distribuidores de carregadores de carro elétrico. Por outro lado, temos também as montadoras de veículos que já estão investindo em infraestrutura também. Várias delas estão construindo pontos de recarga em todo o Brasil. Tá? Só para complementar também, pessoal, aqui em São Paulo acabou de ser regulamentada uma lei que a partir do ano que vem todos os edifícios comerciais vão necessariamente ter pelo menos um carregador de veículo elétrico. Então, para março do ano que vem, esse mercado pode triplicar ou aumentar ainda mais. Tá? Então, é justamente por isso que nós estamos aqui trazendo esse webinar, criando esse canal de comunicação com vocês. A ideia aqui hoje é trazer todos os conceitos básicos, né, colocar ele para a gente, que todos nós estejamos aí na mesma página, para a gente compartilhar esse conhecimento, tirar todo tipo de dúvida, tá, pessoal? Estou acompanhando aqui o chat, então quem tiver algum tipo de dúvida, algum tipo de consideração, pode compartilhar aqui que eu já respondo também, tá? Ó, então aqui o pessoal comentando que Fortaleza também tem alguns investimentos. Legal, legal. Vamos lá então. Bom, vamos entrar então nos fundamentos básicos dos carregadores de veículos elétricos, tá, pessoal? Todos me ouvindo? Alguém falou aqui que está com problema no áudio. Se o áudio estiver ok, manda ok aí por gentileza, tá, pessoal? Bom, basicamente, existem dois tipos de carregadores de veículos elétricos. Tá? Aqueles que a gente chama de carregamento lento, que são os de corrente alternada, e aqueles que a gente chama de carregamento rápido, que são de corrente contínua. Tá? E aí vocês podem já estar se perguntando, por que a gente chama esse item de carregador, se na verdade eu estou vendo aqui um carregador dentro do veículo elétrico? Já vou explicar para vocês, tá, pessoal? Antes disso, por que esse é chamado de lento e esse é chamado de rápido? Porque o carregador rápido ele já possui um conversor que converte a energia alternada da nossa rede, todos eles são conectados na nossa rede alternada, mas o carregador rápido converte essa energia alternada em contínua e fornece diretamente para a bateria. Então, esse conversor,
quando está dentro do veículo, ele é um fator limitante nesse tempo de carga. Ele não é muito grande, né? Geralmente dentro de um veículo a gente não tem tanto espaço para ter um conversor tão grande, então ele limita o tempo de carga da bateria. É por isso que os carregadores de corrente contínua, que esses que são vistos aí nas rodovias, nos eletropostos, são chamados de carregadores rápidos. Tá? Então, quando você vê algum carregador que é considerado rápido em alguma rodovia, ele vai ser desse modelo aqui, ó, carregador de corrente contínua, tá, pessoal? Os carregadores de corrente alternada, por outro lado, são chamados de carregadores de carga lenta, porque passam por essa conversão dentro do veículo. Tá? E por que ele é chamado de carregador? Na verdade, é só uma nomenclatura, mas ele realmente não é um carregador, ele é um equipamento de suprimento de energia ao veículo. Agora, eu tenho certeza que muitos de vocês devem estar se perguntando, bom, se eu tenho aqui um carregador dentro do veículo, por que é que eu preciso de ter um equipamento para fornecer essa energia para esse carregador? Por que eu não ligo isso diretamente da minha rede? Né? É por isso que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês qual é essa comunicação que existe entre veículo elétrico e carregador. Mas já vou trazer aqui uma informação relevante. Imaginem a quantidade de circuitos elétricos e eletrônicos que a gente tem dentro de um veículo elétrico. Se a gente não fizer esse carregamento de forma coordenada, a gente vai estar colocando não só a vida das pessoas em risco, mas também o funcionamento desses circuitos. Tá, pessoal? Bom, aqui compartilharam aqui que o áudio e vídeo está ok. Beleza, obrigado. Vamos seguir. Então, o primeiro conceito básico que a gente tem existem dois tipos de carregadores. O de carga rápida e o de carga lenta, tá? Os de carga rápida já convertem a energia aqui dentro deles, e os de carga lenta, essa conversão é dentro do veículo elétrico. Esse é um dos principais conceitos de mobilidade elétrica, tá, pessoal? Um outro conceito que a gente tem para a gente entender os tipos de carregadores é com relação ao tipo de plug, mas isso é bem simples, eu vou trazer com mais detalhe daqui a pouco. Aqui no Brasil e na maioria dos países do mundo, para os carregadores de corrente alternada é utilizado o tipo T2. Tá? Para os de corrente contínua é utilizado o CCS2. Tudo bem, pessoal? Vocês vão ver daqui a pouco que muda o formato, mas felizmente a comunicação entre veículo e carregador é o mesmo padrão, ela é padronizada. O que muda aqui é a quantidade de pinos de energia. Então, por exemplo, no modelo americano e no japonês, que é o plug T1, tipo 1, que está aqui, nós temos aqui apenas dois pinos de energia e um de neutro. Tá, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Na verdade, um pino de energia, um pino de neutro e um pino de terra. Tá? Mas a comunicação é feita por dois pinos que eu vou explicar daqui a pouco. Tudo bem? Então, assim, existem diversos tipos de plugs, mas os que são mais usados no Brasil são o T2, e existem aí dois tipos de carregadores, os rápidos e os lentos. Tendo entendido isso, pessoal, vocês já entenderam aí grande parte da especificação de carregadores, grande parte da teoria de mobilidade elétrica. Não é um bicho de sete cabeças, é realmente bem simples, tá? Agora eu vou passar aqui por alguns slides que vão explicar um pouquinho mais sobre as perguntas que vocês vão receber dos seus clientes. Ou seja, quanto tempo vou demorar para carregar, o que eu preciso para instalar, esse tipo de questão, e depois vou aprofundar um pouquinho nessa comunicação entre veículo e o carregador para responder aquela pergunta de por que é necessário ter um carregador se ele vai fornecer corrente alternada para o veículo elétrico. Tá, pessoal? Bom, vamos lá. Quanto tempo leva para carregar um veículo elétrico? Recebi uma pergunta aqui se o webinar dá pontos de engajamento. Dá sim, pessoal. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações. Mas vamos lá. Quanto tempo leva para carregar um veículo elétrico? Bom, basicamente, a conta que a gente vai fazer é qual é a capacidade da bateria do veículo que você está utilizando. Então, por exemplo, vamos supor que você tem lá um Renault Zoe. Ele tem 40 kWh de capacidade. Qual vai ser a potência entregue para essa bateria? Vou mostrar daqui a pouco, o Renault Zoe, o conversor dele limita essa potência em 22.
Então, se eu tiver um carregador com uma potência de 22 e um cabo de 22 kW, eu vou conseguir levar essa potência até lá e vou carregá-lo em 2 horas. Ou seja, 40 e poucos dividido por 22, pouco menos aí de 2 horas. Entretanto, se eu não tiver um cabo que tenha uma capacidade que digamos que que a mesma capacidade que eu tenho um carregador, de nada adianta eu ter um carregador potente. Então temos vários fatores que podem influenciar, que é o carregador, a potência que ele está configurado a fornecer, a capacidade do cabo que vai fazer esse carregamento e a capacidade do conversor ou da bateria aqui que ela está prestes a receber. Na verdade, do conversor e a bateria a gente vai utilizar como referência. Tá, pessoal? Então, sendo mais simples aqui, mais claro, mais direto, é só fazer essa conta aqui. Ó. Qual é a capacidade da bateria dividido pela potência entregue? Nesse slide, vai ficar mais simples de se entender. Vamos pegar aqui o exemplo do Renault Zoe. O Renault Zoe tem uma capacidade de bateria de 41 kWh, um motor de 65 kW. Tá? Se vocês pensarem também, né, geralmente, tá, pessoal, uma bateria de 41 kW vai dar em torno aí de 300 km de autonomia, tá? Só a título de curiosidade também. O conversor do Zoe é de 22 kW. Então, se eu fornecer 22 kW para esse conversor, eu vou carregar essa bateria em pouco menos de 2 horas. Por outro lado, o BMW i3 tem uma bateria de 33, mas o seu conversor só aceita 11 kW. Tá? Então, por mais que eu tenha um carregador super potente com 22 kW, isso vai ser um fator limitante e eu vou carregar esse veículo em até 3 horas. Uma opção para carregar o BMW i3 mais rápido, que nós não temos no Renault Zoe, é a possibilidade de ser carregado em corrente contínua. Tá, pessoal? Que é aquele outro tipo de carregador que eu mostrei para vocês. Ainda assim, o BMW i3 aceita no máximo, está preparado para aceitar no máximo uma potência de 50 kW, que carregaria totalmente sua bateria aí em menos de 2 horas, né? Menos de 1 hora, na verdade, né, pessoal? Pouco mais aí de meia hora. Tá? Aqui temos informações do modelo de plug para a corrente alternada e para corrente contínua também. Então vejam que a maioria segue esse padrão T2 e o Nissan Leaf, temos ele aqui no modelo T1 e T2. Tá? Bom, basicamente, pessoal, os conceitos assim mais, digamos, que a gente precisa entender nesse princípio são esses. Existem 2 tipos de carregadores, o de corrente alternada e de corrente contínua. Os de corrente contínua são mais utilizados em rodovias, em ocasiões especiais. Os carregadores de corrente alternada são os que estão mais presentes no nosso dia a dia. São os que vão estar aí nas residências, nos edifícios comerciais e assim por diante. Tá? Para saber quanto tempo a gente vai demorar para recarregar um veículo, a gente não consegue dar uma resposta só para quem nos perguntar. Porque vai depender do tipo de veículo, da capacidade de bateria desse veículo e da potência que esse conversor vai estar preparado para entregar. Tá? Então essas, pessoal, são as 2 principais perguntas que os clientes costumam fazer. Quais são os tipos de carregadores, quais são as potências disponíveis, que eu vou mostrar daqui a pouco, e quanto tempo eles vão precisar esperar para ter a carga completa dos seus veículos. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, compartilhe no chat aí, por favor. Bom, dito isso, pessoal, já entendemos aí os conceitos mais básicos dos carregadores. Agora, eu vou entrar um pouquinho digamos, numa análise um pouco mais técnica, tá? Mas a ideia é entender por que existe essa comunicação entre veículo elétrico e carregador, tá? Para a gente entender, né, por que esses plugs têm tantos pinos assim, tá? Vamos desvendar eles aqui agora. Na verdade, o que nós temos são, geralmente, 3 pinos para alimentação, tá? Então, L1, L2 e L3. Um pino para o neutro, tá? Então, vocês podem ver aqui, L1, L2, L3, o neutro. Um pino para o terra. Até aqui, tudo bem, isso é comum para a maioria dos eletricistas, de todo mundo enfim, que convive aí com instalações elétricas, tá? Esses outros 2 pinos aqui, que são novidade. Um deles é o Control Pilot e o outro é Proximity Pilot. O que isso faz?
Basicamente, esses pinos são responsáveis por realizar a comunicação com o veículo elétrico. E é isso que eu vou explicar para vocês nos próximos slides. É um conteúdo um pouquinho muito específico dos veículos, mas é interessante vocês terem consciência de que isso existe para vocês comunicarem para os seus clientes, explicar por que dessa necessidade de se utilizar um carregador, por que nos Estados Unidos é proibido carregar um veículo elétrico sem um carregador, tá, pessoal? Bom, vamos lá então. O Control Pilot, né? O que é esse Control Pilot? Qual é a função dele? Bom, o Control Pilot, vamos lá. Quando a gente tem uma conexão entre veículo elétrico e carregador, na verdade, o que nós temos é essa imagem aqui. Para quem, de repente, não teve ainda um conceito de eletrônica básica, não se preocupe com essa imagem aqui, tá, pessoal? Foquem nisso. O que a gente quer entender aqui é, quando eu conecto um cabo em um carregador, através dessa conexão eletrônica, eu vou realizar aqui uma comunicação. Tá? E nos próximos slides eu vou dizer para vocês o que são essas informações compartilhadas entre veículo e carregador e por que elas são tão importantes. Tá? Bom, vamos lá. Primeiro passo, o primeiro status aqui, a primeira comunicação que a gente vai ter entre o pino piloto do Control Pilot e o pino ground, o pino de terra, tá, pessoal? Quando não tenho nada conectado no veículo elétrico, tá, pessoal? Daqui a pouco eu respondo as perguntas. Quando não temos nada aqui no conectado, eu tenho o status de standby, o status A, ou seja, eu vou ter sempre 12 volts na saída desse Control Pilot, tá? Se a gente voltar para cá, então, se eu não tenho nada conectado aqui, esqueçam essa imagem, eu vou ter aqui 12 volts, é um circuito aberto. Tudo bem, então esse é o primeiro status. A partir do momento, pessoal, que eu tenho um cabo conectado ao carregador, a gente inicia um processo que é chamado de handshaking. Isso vem do inglês e significa aperto de mãos. Ou seja, seria como se o veículo elétrico estivesse se apresentando para o carregador e ele estivesse iniciando uma conversa. Tá? Isso é muito parecido com a comunicação que nós humanos utilizamos. Vamos lá, eu estou aqui utilizando uma linguagem, que é português, né? Essa informação está sendo transmitida através de ondas mecânicas, né, que vão aqui pelo microfone e chegam aí para vocês. Aqui vai ser exatamente igual. Eu vou descrever para vocês a linguagem que eles vão comunicar e aqui vocês vão enxergar como que isso vai chegar para um e para o outro. Tá? Então, o primeiro passo, vamos lá, conectei um veículo elétrico aqui. O que acontece, pessoal? A tensão não vai ser mais 12 volts. Ela vai passar por um resistor e vai descer para 9 volts. O carregador vai entender o que com isso? Opa, tem um veículo detectado aqui, já sei disso. Bom, se eu tenho um veículo detectado, o carregador vai fazer o quê? Ele vai se apresentar. Ele vai fechar essa chavinha aqui e vai levar uma onda com as informações, que eu vou passar daqui a pouco. Uma delas é sobre quanto que ele tem de potência disponível para oferecer para o carro. Tá? Mas a partir daqui, toda a comunicação começa. Tá? Bom, qual seria aí o próximo passo para iniciar o carregamento? Bom, já passamos pelo standby, o veículo já foi detectado. Qual é o próximo passo? Tá, pessoal? Agora, cabe ao veículo elétrico passar uma informação importante para o carregador, que é o seguinte, ele vai falar para o carregador se a bateria dele produz algum gás nocivo ao ser humano, né, enfim, prejudicial ao ser humano ou não. E ele fala isso através do tipo de resistência que ele liga aqui. Ó. Quando ele liga aqui, se for uma resistência que vai dar uma saída de 6 volts, o carregador vai perceber que essa bateria não vai produzir nenhum tipo de gás e ele não vai ligar nenhum ventilador. Porém, se ele ligar uma resistência que produz aqui uma tensão de 3 volts, o carregador vai entender o seguinte, opa, eu preciso ligar o ventilador porque essa bateria ela produz um gás e eu preciso proteger as pessoas que vão estar aqui ao redor. Tá? Após isso, pessoal, ambos estão prontos para começar a recarga. Então vejam como é importante ter essa comunicação. O computador do veículo elétrico já entendeu quanto de carga vai vir, que tipo de carregador eu tenho, já passou aqui informações para esse carregador, e esse carregador, a partir disso, pode compartilhar essas informações com outros sistemas de supervisão.
tá? Bom, mas vamos lá. Agora, quando vai iniciar essa recarga? Quando o usuário apertar um botãozinho, ou se ele estiver utilizando um aplicativo, colocar para iniciar a recarga. A partir daí, pessoal, aqueles pinos L1, L2, L3 vão ter acesso ao conversor que está dentro do veículo e a gente vai começar a recarga. Tá? Então, temos aqui basicamente 4 tipos de mensagens que podem ser trocadas entre veículo e carregador. Quais são as outras? Tá? Uma outra que a gente tem é no caso de ter aí uma falta de energia. A energia caiu e o carregador não consegue mais fornecer energia. Como que o veículo elétrico vai perceber isso, vai tomar suas medidas para evitar qualquer tipo de perigo aqui? Entre eles, a comunicação vai ficar no nível zero. Essa vai ser a onda entre eles. Tá, pessoal? Essa é a comunicação. Então, eles vão entender que não existe aqui uma recarga, o veículo vai se proteger disso. Uma outra mensagem que a gente tem é quando ocorre algum erro. Tá? Quando ocorre algum erro, a comunicação entre veículo e carregador vai estar em menos 12 volts. Ou seja, o que é isso? Vai ter um sinal de menos 12 volts e o carregador vai entender que tem uma mensagem de erro. Tá, pessoal? Então, entendendo isso, pessoal, vocês entenderam bastante aqui da tecnologia dos carregadores, tá? O mais importante aqui não é entender o que faz cada uma dessa mensagem, o que é uma onda, como que comunica, nada disso. É interessante a gente entender o seguinte: sem um carregador, eu não estou comunicando ao meu veículo diversas informações importantes, como quanto de carga eu estou oferecendo, quando eu vou começar, quando eu vou terminar, nada disso. Tá? E aí eu coloco em risco tanto os equipamentos dentro do veículo, quanto as pessoas que estão utilizando esse carregamento. Por isso, é importantíssimo se utilizar carregadores, e em alguns países é até proibido o carregamento sem carregadores. Tá, pessoal? Isso é padrão. Tá? Esse tipo de comunicação é padrão para todos os fabricantes de carregadores, para todos os fabricantes de veículos. Tá, pessoal? E aí, quando a gente termina o carregamento, ele volta para aquele status de 9 volts. Tá? E aí o carregador percebe que terminou. Uma outra informação que existe, que eu não mostrei ainda, entre carregador e veículo elétrico, é a informação sobre quanto de corrente, quanto de potência o carregador consegue oferecer para o veículo elétrico. Como que ele fala, né? Como que ele passa essa mensagem? Através dessa onda aqui, né, que é um gráfico que mostra por quanto tempo eu tenho 12 volts. Tá? Então, se ele tem por bastante tempo, aqui 12 volts, aqui está zero, ó, ele fala uma mensagem diferente. Nesse caso aqui, ele está falando que ele tem 65 amperes, ao passo que nesse ele tem 6 amperes. Então, até aqui a gente consegue realizar a comunicação com o veículo elétrico, e isso se chama PWM. Tá, pessoal? Não precisa entender a fundo, saber o que é essa onda, mas é interessante saber para a gente comunicar para os nossos clientes, para os usuários de veículos, que os carregadores passam várias informações para os veículos elétricos, dentre elas, quanto que ele vai oferecer de energia, quando ele vai iniciar a carga, o que acontece se acabar a energia, quando ele vai terminar a carga, e tudo isso é importante para o computador que está dentro do veículo elétrico e também para as pessoas que estão utilizando tanto o veículo quanto o carregador, tá, pessoal? Bom, o outro pino que a gente tem, que é o Proximity Pilot, ele existe para quê? Para informar uma informação bem interessante, que é a capacidade de condução do cabo. Tá? Como que isso é feito? Os cabos possuem resistências nominais. E a hora que o carregador percebe qual é a resistência que está ali, ele informa isso para, na verdade, tanto o carregador quanto o veículo elétrico vão perceber qual é a potência, qual é a capacidade desse cabo que estão entre eles. Além disso, esse pino também é utilizado para prender, para acionar um atuador que vai prender o cabo ali no carregador. Tá? Basicamente é isso, tá, pessoal? Temos 2 pinos que realizam diversas comunicações. Na verdade, em torno aí de 9 mensagens são trocadas entre veículo elétrico e carregador. Tá? Bom, comunicação entre veículo elétrico e carregador é essa. Tá? Pode parecer complexa, difícil, mas o que a gente precisa saber ela é essencial, tá? Para manter aqui a vida útil dos componentes dentro do veículo e para garantir a segurança das pessoas. Além disso, vocês, enfim, são craques nisso, né? Podem até me dar aula.
uma outra característica importante, né, nesse processo é a proteção elétrica. Eu vou falar disso daqui a pouco. Nós vamos ter outros webinars para tratar disso também, tá, pessoal? Deixa eu só ver aqui algumas perguntas. O carregamento pode ser indistintamente em corrente contínua ou alternada? Precisa de carregadores diferentes? Essa pergunta é do Evilásio. Boa pergunta, Evilásio. Na verdade, vai de cada carregador. Então, existem carregadores que oferecem apenas corrente alternada, existem carregadores que oferecem apenas corrente contínua e existem carregadores que oferecem corrente contínua e alternada. Tá? Entretanto, na entrada do veículo vai ser no mesmo local, só que vão ser por caminhos diferentes. Tá? Um vai passar pelo conversor e outro não. A comunicação entre veículo e carregador, independente se é em contínua ou alternada, é a mesma essa que eu acabei de mostrar para vocês. Tudo bem? Uma outra comunicação, pessoal, que a gente tem também, e aí essa eu não vou abordar aqui hoje para não ficar muito maçante, mas ela é interessante também, interessante em saber que existe, é a comunicação entre carregador e sistema de gerenciamento. Então, imaginam aí, eu acho que já existe, vocês já podem ter tido contato com isso, um aplicativo que informa o status dos carregadores do Brasil. Então, eles informam se tem algum veículo utilizando esse carregador, se ele já terminou a carga, se não terminou, se o carregador está funcionando ou não. Tudo isso é possível através de uma comunicação com esses sistemas. Tá? Essa comunicação, assim como eu estou conversando aqui em português, né, a língua, digamos aí, que eles conversam, que eles comunicam, é essa aqui, o CPP 1.6 ou 1.5. Tá? Basicamente é isso. O CPP é o quê? É um conjunto de palavras, porém, ela é descrita em forma de onda, que é aquilo que eu mostrei, é um sinal elétrico. Tá, pessoal? E isso, por que foi padronizado, né? Assim como o inglês é padronizado no mundo para que várias pessoas de diversos países comuniquem uma língua só, o CPP também existe para isso. Independente do carregador, se ele é Schneider ou de outro fabricante, qualquer sistema utilizando o CPP vai conseguir comunicar com esses carregadores de fabricantes diferentes, tá? Então ele garante essa interoperabilidade. Tá, pessoal? Ó, o Felipe Boragina, que é colega nosso, é bastante atuante aí no mercado, acabou de deixar uma mensagem bem legal. Ó. O OCPP pode ser uma possível, enfim, pode ser utilizado para cobrança de tarifa. Então, que sistema pode existir aqui? Bem lembrado, Felipe. Que sistema pode existir? Pode ser um meio de pagamento, pode ser um sistema de automação predial, pode ser um sistema até de automação de painéis solares, tá? Uma microgrid. Você quer conectar isso com carregadores, o CPP possibilita isso, independente dos fabricantes. Tá, pessoal? Bem legal aí o comentário, tá, pessoal? O Alan Mazola deixou um comentário aqui, cada vez que tem o seu tipo, nosso negócio é quanto a mais de potência. É isso aí. É sempre legal, vou mostrar aqui daqui a pouco, é sempre legal entender, por exemplo, você vai realizar uma instalação dessa, mas bem lembrado, você precisa verificar quanto de potência tem disponível lá nesse prédio, lá nessa casa. Tá? A partir daí que você vai saber especificar que tipo de carregador. Tá? Mas, eu vou mostrar daqui a pouco, existem dispositivos que foram criados para controlar a potência consumida por um grupo de carregadores, que pode ser uma alternativa bem legal também. Tá, pessoal? Então, basicamente, os nossos conceitos teóricos aqui são esses. Né? Quando a gente fala entre veículo e carregador, são esses. Existem dois tipos de carregadores, os rápidos e os lentos. Existem os carregadores que são, digamos, inteligentes, que são aqueles capazes de ter uma comunicação com o sistema externo. Existem os outros carregadores. Todos os carregadores, sem exceção, conseguem comunicar com o veículo elétrico. Tá? Essa é a principal função que eles têm, que é garantir a segurança das pessoas que utilizam o veículo e o carregador e garantir a vida útil dos circuitos que nós temos embarcado em um veículo elétrico. Tá, pessoal? Então, tendo entendido isso, vocês já estão experts em mobilidade elétrica, já daqui a pouco vão conseguir especificar, vão conseguir instalar. Esse é o primeiro passo que a gente precisa dar, precisa estar bem claro. Por isso, alguém que tiver qualquer tipo de dúvida, por favor, compartilhe aqui no chat, tá, pessoal? Bom, seguindo, né, como que a proteção elétrica
né, para esses carregadores, tá, pessoal? Não é nada diferente do que vocês estão acostumados. A gente tem, né, a nossa NBR 5410, que já prevê o disjuntor, DPS, DR, mas a gente também tem uma norma específica para carregadores, tá? Que é a NBR IEC 61851. Lá eles falam da necessidade do disjuntor, tá? E aí, como você especifica esse disjuntor? A gente vai ter um webinar sobre isso, mas é sempre com relação ao tipo de carga que ele vai alimentar. Nós, da Schneider, recomendamos utilizar um disjuntor curva C. Tá? Se você não sabe o que é uma curva C, uma curva B, o que é esse tipo de disjuntor, continue aqui no canal, tá? A gente vai oferecer um novo webinar explicando quais são os tipos de disjuntores, tá, pessoal? O DPS, como eu especifico o DPS? Vai depender de instalação para instalação, tá? Mas geralmente, tá, na maioria dos casos, um DPS do tipo 2 atende. Mas isso não é regra, a gente vai ter um webinar para tratar disso também, tá? O DR, pessoal, o DR deve ser do tipo B, tá? Por que que precisa ser do tipo B e não do tipo A? Já trazendo aqui um spoiler do próximo webinar, que vai ser sobre os tipos de DR, o que que o DR faz, tá? E aí, o pessoal pode compartilhar e me auxiliar a trazer essa explicação. O DR do tipo A, ele protege contra fugas de corrente em corrente alternada. Ou seja, se por algum motivo uma corrente sair aqui da carcaça do carregador e for à terra, uma corrente aí acima de 30 mA, ela já poderia causar aí ser letal a uma pessoa, tá? E o DR percebe essa diferença e ele atua, então ele protege vidas. Por que que a gente utiliza um DR do tipo B? Porque o DR do tipo A não percebe se houver uma fuga de corrente em corrente contínua lá no veículo. Tá? Então, por isso que a gente usa o DR do tipo B, porque mesmo se houver uma fuga de corrente em corrente contínua lá no veículo, ele vai atuar e vai proteger as pessoas envolvidas aqui nessa instalação. Deixa eu só acender a luz aqui, que está um pouquinho escuro aqui agora. Pronto, vamos seguir. Então, pessoal, é isso, não tem segredo, tá? Então é disjuntor, DPS e DR. A maioria dos fabricantes já especifica qual DR, qual disjuntor usar. A gente tem uma norma para isso também. Então isso aqui vocês estão cansados de fazer, tá, pessoal? Tenho certeza que isso aqui vocês já dominam. A gente vai ter, na verdade, um webinar para explicar essa teoria por trás dos disjuntores, dos DPS, dos DRs, mas é basicamente isso, bem simples de se configurar. Uma outra etapa que tem na configuração dos carregadores é quando esses carregadores vão comunicar com o sistema de supervisão, que aí a gente precisa passar aqui um cabo de rede, que é esse que a gente utiliza, por exemplo, para conectar a internet. No carregador da Schneider é esse, e em outros também, e aí a gente vai conectar ele com algum outro sistema, tá? Os carregadores Schneider ainda são passíveis de ter uma comunicação diferente, que é uma comunicação que a gente chama de Modbus, tá, pessoal? Isso é um outro, é voltado aí para automações de edifícios, é um outro tema, mas a título de curiosidade, os nossos carregadores também são capazes de fazer isso, tá? Bom, ó, o José Humberto pediu para repetir o DPS, que modelo e do disjuntor. O disjuntor vai ser sempre curva C, José Humberto. E aí a corrente nominal vai depender aqui do tipo de carregador, mas no nosso catálogo a gente já especifica qual é. Tá? Essa curva C, curva B, a gente vai ter um webinar para explicar melhor sobre isso. O DPS, José Humberto, vai depender sempre da instalação. Vai ter sempre que ser feita uma nova análise e é por isso que a gente vai fazer um webinar para explicar sobre como é feita essa especificação. Tá? Bom, isso daí. Vamos lá. Legal, pessoal. Então, teoria é isso, tá, pessoal? A gente tem aí os carregadores de corrente alternada, de corrente contínua, a gente sabe a importância de ter essa comunicação entre veículo e carregador, a gente entendeu também um pouquinho da comunicação entre carregador e um outro sistema, que pode ser, por exemplo, dentro da Schneider, a gente tem o EcoStruxure Building Advisor, que é uma plataforma que vai gerenciar edifícios, a gente tem o EcoStruxure Microgrid Advisor, que é a que vai gerenciar aí onde a gente tem painéis solares, bancos de baterias, tudo isso, pelo menos para a Schneider, é facilmente conectável através do OCPP. A gente tem esse ecossistema de soluções que é integrável e algo que possibilita isso é esse protocolo OCPP ou Modbus, tá? Bom, tudo bem, dito isso, já entendemos os conceitos básicos,
Agora nós vamos avançar aqui para entender o portfólio da Schneider, tá, pessoal? Vou passar aqui para vocês, vou mostrar alguns vídeos desses carregadores funcionando e sempre que houver alguma dúvida, estou acompanhando aqui o chat, pode trazer para a gente por gentileza, tá? Dentro da Schneider, pessoal, e aí os revendedores que estão participando do chat, peço por gentileza compartilhar também alguns pensamentos, algumas informações. Nós temos carregadores para atender principalmente veículos leves em qualquer segmento, tá? Então, desde o segmento residencial, para estacionamentos, vias públicas e eletropostos. Além disso, vou mostrar daqui a pouco, a gente tem uma maleta de teste que vai, por exemplo, quando você instala um carregador, simular toda essa comunicação que é tão importante, que é imprescindível, né, entre veículo e carregador. Então, todos os nossos parceiros realizam instalação e utilizam uma maleta de teste para certificar que está tudo ok. Tá? Isso daqui é fundamental também para a instalação, vou falar daqui a pouco. Como eu disse, a gente tem aquele gerenciador de potência requerida por um grupo de carregadores também. Tá? Bom, o Felipe Boragina comentou aqui, ó, maleta muito boa, ajuda muito. É isso aí, é para garantir a qualidade, garantir um serviço que seja bem prestado para o cliente final, né, pessoal? Bom, o primeiro carregador que a gente tem, e esse daqui pode ser que seja bem comum no cotidiano de todos vocês, é o Wallbox, tá? Digamos que ele é o carregador aqui, pensando em uma pessoa que vai comprar um veículo, vai instalar em casa, vai deixar carregando durante a noite e não tem a necessidade de conectar um sistema de pagamento, um sistema de gerenciamento, esse carregador é indicado para essa pessoa. A gente tem eles nessas potências, 3.7, 7.4, 11 e 22 quilowatts, tá? Tem eles aqui tanto no tipo 1 quanto no tipo 2, que é aquele modelo de plug, e ele é controlado, né? Enfim, você libera o acesso ou não através de uma chave. Bem fácil de instalar, pode ser instalado tanto na parede quanto num poste, tá? Vou passar um vídeo aqui que vocês vão ter a real noção de como que é isso aqui na prática para quem nunca viu um carregador de perto. Esse tem um cabo acoplado, ó, perceba, um cabo do tipo T2. E agora aquela comunicação vai acontecer, ó. Esse é um Golf GTE, ó, veículo detectado, já inicia aquela comunicação, na hora que ele apertar para começar, o carregamento começa. Esse LED no carregador, ele indica o funcionamento dele também. E ele só consegue fazer isso graças àquela comunicação que eu expliquei para vocês. Legal. Então, entendemos aqui o Wallbox. O próximo, isso aqui, o Reginaldo Nogueira, IP54, quer dizer que ele pode molhar, tipo chuva? Pode sim. Tá? Todos os nossos carregadores são aptos, né, a ficar aí tanto em áreas ao ar livre ou áreas fechadas. Tá? Boa pergunta, Reginaldo. Bom, o próximo carregador que a gente tem aqui é o Evelink Smart Wallbox. Como eu disse anteriormente, esse já é um carregador, digamos, inteligente. A diferença dele para esse que eu acabei de apresentar é que ele é possível de se conectar a um sistema de pagamento, a um sistema de gerenciamento, a qualquer tipo de sistema, na verdade. Tá? Como ele utiliza aquele OCPP, que é como se fosse uma comunicação em inglês, qualquer pessoa que entenda inglês, que na verdade é um equipamento que entenda OCPP, vai conseguir controlar, comunicar com o carregador. Então são N as possibilidades com carregadores desse tipo. Tá? Nós temos eles nas versões 7.4 ou 22 kW, tá? Com o cabo acoplado ou sem o cabo. E aqui ele também pode comunicar em Modbus, como eu estou dizendo aqui, e a configuração, o comissionamento, por exemplo, você já consegue setar aqui, se ele é de 22, mas você quer utilizar em 7.4, você consegue configurar isso nele, através de uma página embarcada. O que é isso? A gente conecta um notebook com um cabo Ethernet no carregador, a gente consegue fazer alguns ajustes do funcionamento desse carregador, mas um benefício que ele tem por ser inteligente. Tá? Vou passar aqui um vídeo para vocês terem aí uma visão de que ele é diferente para o Wallbox.
Esse não tem um cabo acoplado, pessoal, mas o funcionamento é o mesmo. Esse é o BMW 3. Encostar aquela comunicação e começar, que eu expliquei para vocês. Percebeu o veículo, comunicação iniciada. Percebam que a liberação do cartão, mais o benefício do carregador. Além disso, ele tem uma tomada doméstica no padrão europeu, que pode atender algum tipo de circuito também. Uma motinha elétrica, uma bicicletinha elétrica. E aí, pessoal, um benefício que eu ainda não apresentei também é esse. Como a gente tem ali um registrador dentro desse carregador, eu consigo perceber qual foi o usuário que utilizou esse carregador através daquele cartão RFID, por exemplo, ou por quanto tempo, quanto de energia foi consumida. Eu consigo pegar essas informações, transmitir para um computador através de um cabo Ethernet ou para algum sistema supervisório através do protocolo OCPP ou Modbus. Tá? Então, todas essas informações que a gente coleta, por ele ser inteligente, né, por ser smart, a gente consegue mandar isso para algum outro local, utilizar isso em uma outra aplicação. Tá? Legal, legal, Reginaldo. No caso, o motorista tem que andar com o cabo se ele for abastecer na rua? Depende, né? Se ele perceber que na maioria dos locais ele não tem um cabo acoplado, é interessante ele carregar o cabo dele. Pode ser que no local onde ele vá carregar já tenha um cabo disponível também, ou acoplado ou à disposição. A gente vai entender isso, né? Como que o mercado vai se posicionar nos próximos anos. Mas interessante também que, como existe essa comunicação entre carregador e veículo elétrico, então, quando eu vi, achei que a pergunta era essa. Se alguém tentar movimentar o veículo, ela não vai conseguir. Tá? Então, como existe uma comunicação, o veículo percebe que está sendo carregado, ele tem dispositivos de segurança. Mais um fator importante para a gente utilizar um carregador e não uma tomada simples qualquer. Tá, pessoal? Bom, o outro carregador que a gente tem, ainda na linha de carregadores de corrente alternada, é o Parking. Tá? Qual é a diferença dele para os outros? Basicamente, ele tem um invólucro de metal, então digamos que ele está mais preparado para vandalismo, e ele pode ser 2 em 1. Tá? Ou seja, ele vai ter 2 saídas e vai conseguir carregar 2 veículos ao mesmo tempo, economizando espaço e comissionamento. Então ele é muito bom para ser aplicado em estacionamentos. Tá? Vou passar aqui também um vídeo para vocês verem aqui qual é a ideia. Outra coisa legal é que a proteção elétrica, disjuntor, DR, DPS, pode ser instalado na base dele, economiza mais espaço ainda. Tá? Então ele tem basicamente o mesmo funcionamento que o Smart, só que ele está mais preparado para uma aplicação de estacionamento. Tá? Foi pensando nessas aplicações. Vai iniciar a sua recarga.
Legal, pessoal. O anônimo, né? A comunicação é com Wi-Fi. É possível de ter comunicação em Wi-Fi também, tá? Através aí de um modem. A gente tem até um modem que pode ser conectado dentro do carregador. É possível de ser feito isso, ou através de cabo Ethernet também, tá? Essa comunicação que eu digo entre carregador e sistema supervisório. A comunicação entre carregador e veículo, como eu disse anteriormente, é feita através daqueles pinos que tem no cabo, o Control Pilot e o Proximity Pilot, em conjunto aí com o pino terra, tá, pessoal? Bom, além disso, né, um outro carregador que a gente tem, que já tem disponível no Brasil, é a nossa versão de carregamento rápido, tá? Hoje a gente tem ele aqui disponível em 24 kW e é basicamente esse mesmo funcionamento que vocês viram ali, tá? Uma notícia importante que eu tenho para trazer é que a partir de outubro vamos ter uma versão de 50 kW também. Deixa eu só dar uma checada aqui nas perguntas. Existe uma sequência na colocação do cabo, como primeiro no carro e depois no carregador, ou não? Não, porque na verdade, se eu conectar um cabo somente no carregador, não vai mudar em nada aquele nível de tensão entre o Control Pilot e o Terra, vai continuar 12 volts. Eu só vou ter uma mudança na hora que eu realmente plugar no veículo, portanto não tem diferença. Tá? Enquanto outra pergunta aqui, enquanto está carregando, o cabo fica preso no carro e no carregador? Sim, alguns carregadores oferecem essa possibilidade, os carregadores da Schneider oferecem, tá? Isso é feito através daquele outro pino Proximity Pilot, tá? Exato, e aí, enfim, tem essa segurança, né, de estar preso, então não vai ter nenhum tipo de acidente e também acaba evitando furto também, a não ser que a pessoa utilize alguma ferramenta mais específica. Essa foi a pergunta anônima também, não coloquei aqui o nome. A recarga pode ser parcial ou sempre total devido ao tempo necessário? Ela pode ser parcial, sim. Tá? E aí, tanto o veículo consegue saber quanto de carga foi recarregada, isso ele informa lá. Nos carregadores de corrente alternada, como vocês viram, essa informação não é transmitida, tá? Mas nos carregamentos de corrente contínua, é possível um sistema terceiro saber quanto de carga, qual porcentagem de carga foi fornecido para as baterias. Tá? Boa pergunta. Foi o Carlos Lopes, de São Paulo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Dando várias cargas por dia, se for preciso, pode viciar a bateria? Na verdade, o que existe é até digamos que uma instrução por parte de cada montadora, dizendo qual é a melhor forma de se carregar. Geralmente, é melhor manter a carga da bateria entre 40% e 80%, tá, pessoal? Sou um prestador de serviço, o que é necessário para sair vendendo? Legal, legal. Então, teria duas opções, Alain Mazola. Pode ser que na sua região já exista aí algum distribuidor que faça revenda desses carregadores. Você pode entrar em contato com eles, começar a oferecer seu serviço para a instalação, ou pode ser que você entre em contato com alguma outra empresa que já faça a instalação, que já faça a revenda, para atuar na sua cidade ou atuar na mesma cidade que essa empresa, tá? Para atuar diretamente com a Schneider, aí é preciso ter o acompanhamento de um representante nosso que vai entender sua situação, sua demanda, e aí vai avançar nas negociações, tá? O Marcílio está perguntando, dá para transferir carga de um veículo para outro numa situação de emergência? Na verdade, Marcílio, eu ainda não vi nenhum tipo de tecnologia nesse sentido. Se tiver alguém aí na Cal que já viu, compartilha aí para a gente, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Por enquanto não. Boas perguntas, legal a participação, pessoal. Vamos continuar com perguntas que a gente está finalizando. Bom, como eu comentei anteriormente, essa é a nossa maleta, tá? E aqui, nesses LEDs que vocês estão vendo aqui, ela vai simular aqui a situação das fases, se está tendo energia ou não. Ela vai fazer um teste
para saber se o DR está atuando, e ela também vai fazer o teste daquela comunicação daqueles status, ou seja, o veículo e carregador perceberia que foi conectado o cabo ou não, estaria apto a iniciar uma recarga ou não. Ela simula basicamente o veículo elétrico e garante para o instalador essa informação de que realmente a instalação foi feita adequadamente. Então isso traz mais segurança tanto para o instalador quanto para o usuário final. Tá? Então, todos os nossos parceiros que realizam instalação hoje em dia possuem essa maleta para justamente garantir que o serviço para a pessoa, né, para o usuário final, seja prestado com qualidade. Tá? Bom, além disso, isso daqui que eu comentei anteriormente, não vamos aprofundar hoje, mas existe, né, nós comercializamos um produto que faz o controle da potência consumida por um grupo de carregadores. Isso só é possível graças a essa comunicação em OCPP. Mas, por exemplo, eu posso colocar, vamos lá, 5 carregadores em série, na verdade em rede, né, 5 carregadores aí de 22 kW. Né? A potência desse grupo aí vai ser em torno aí de 100 kW. Se eu tiver só 80 disponível, como que eu faço? Se eu tiver 5 carregadores ao mesmo tempo, né, pessoal? Como que eu faço para controlar isso? Esse dispositivo faz isso. Ele coloca todos em rede e controla de uma maneira estática. O que é isso? Eu vou manter sempre uma potência proporcional entre eles menor do que uma que eu estabelecer, ou ele faz isso de forma dinâmica. Ou seja, eu coloco em rede com ele um outro sensor de energia que vai detectar quanto de energia eu tenho disponível naquele momento. Então, se à noite eu tenho 80 kW disponível, eu mando 80 kW para os carregadores. Se em determinado momento do dia eu tenho apenas 20 kW disponível, eu vou mandar isso ser dividido proporcionalmente entre os carregadores. Isso vai proteger a gente, por exemplo, ter uma demanda estourada aqui, pagar mais caro para a concessionária ou ter algum outro tipo de problema. Tá? Existe um tipo de aviso do carregador após o carregamento? Sim, se chegar à carga final, o veículo emite na verdade, ele fecha aquela chavinha que volta para o status de stand-by lá do carregador. Ou o carregador vai. Alguns carregadores vão ter um LED piscando com uma cor que indica que a carga foi finalizada, alguns veículos vão informar isso no seu painel no seu painel frontal ali também. Tá? Essa informação também poderá ser compartilhada com o sistema terceiro. Então, por exemplo, já existe no Brasil, na verdade, um aplicativo que vai te indicar se isso terminou de carregar ou não. Tá? Essa nossa oferta que eu comentei aqui agora também é totalmente integrável com todas as nossas ofertas que a gente tem, de gerenciamento de edifícios, gerenciamento de microgrids, né, de painéis solares e outras energias, e vários outros sistemas, né, que a gente tem no nosso ecossistema de soluções chamado EcoStruxure. Tá? Além disso, tá, pessoal, sempre legal citar, tá? Quando a gente utiliza um carregador, seja Schneider ou não, é importante a gente atentar para as certificações, para as conformidades que esses carregadores têm. Tá? Os carregadores Schneider atendem todas as regulamentações globais, as principais. Então temos aqui as tradicionais, tá? Que é o que a NBR pede no Brasil, mas a gente atende também algumas outras que foram criadas pelas montadoras para garantir a segurança das pessoas e dos componentes eletrônicos embarcados. Então a gente tem essas duas aqui que a gente atende também. Tá? Esse selo aqui indica que os nossos carregadores não têm substâncias químicas nocivas aos seres humanos presentes nessa listagem aqui desse selo. Tá? Além disso, uma outra informação que acho que vale a pena, de repente, do ramo de atuação de vocês entender, existe um processo de certificação de eficiência energética para edifícios. Grandes edifícios comerciais buscam esse selo chamado LEED. Tá? E os carregadores garantem pontos nesse processo de certificação. Tá? Só a título de curiosidade aqui também. Tá, pessoal? Bom, para finalizar, e aí gostaria de, se alguém tiver algum tipo de dúvida, compartilhar por gentileza. Vou compartilhar aqui com vocês algumas instalações que a gente tem ao redor do Brasil, até para vocês terem uma ideia de como que vocês no futuro ou atualmente poderiam atuar nesse tipo de segmento. Aqui temos, por exemplo, um shopping em Cuiabá, tá? Onde eles, enfim, utilizaram aqui até para comunicar que, enfim, que são sustentáveis, que estão inovando, né? Instalaram aqui alguns carregadores. A gente sabe que em Cuiabá, eu chequei esse número há algum tempo, se não me engano, existem apenas 4 veículos elétricos. Então imagina, eles instalaram,
como que eles testariam para saber se tudo está funcionando? Eles utilizam a maleta de teste. Ainda assim, imagine que eles acabaram de instalar. Você acha que seria legal, né, ideal, já chegar testando em um veículo elétrico? Né, um veículo que custa aí, de repente, 120 mil, 150 mil, daí para cima. Né? É sempre bom, então, na verdade, utilizar a maleta de teste, tá, pessoal? Então, se vocês estão pensando em entrar nesse mercado, estão pensando em contratar alguém para instalar um carregador, é sempre legal exigir que seja utilizada uma maleta de teste para garantir a segurança de todos os envolvidos. Essa maleta está à venda no distribuidor ou na Schneider. Nos distribuidores e todos os parceiros que comercializam os produtos Schneider, tá? Se comercializa o carregador, ele tem sim acesso à revenda da maleta. Essa pergunta é do Eduardo Nobre. Tá? Prestador tem uma pergunta aqui, prestador do Alan Mazola. Prestador tem treinamento, algum tipo de certificação válido por toda a indústria? Para cada oferta da Schneider, a gente oferece treinamento e para o treinamento que você realizar, você vai estar apto a trabalhar com aquele tipo de produto. Para os carregadores, nós temos sim treinamentos, mas também temos parceiros que oferecem esses treinamentos. Tá? O Felipe Boragina, por exemplo, atua em uma empresa que oferece esse tipo de treinamento. Tá? Olha o Danilo brincando aí, comprar um carro só para testar a instalação. Aí não vai ser muito legal, né, Danilo? A maleta, o Alan, a maleta é válida para outros fabricantes? Sim, sim, tá, pessoal? Então ela simula um veículo elétrico. Tá? Um veículo, como eu disse todos, é padronizada essa comunicação entre veículo e carregador. Então, se ela simula um veículo, com qualquer carregador, ela vai conseguir comunicar também. Legal essa pergunta, tá? A Schneider tem solução de carregador bidirecional para aplicações de uso de bateria do veículo, como storage da rede. Bom, deixa eu ver se eu entendi, tá? Bom, ainda vai depender do tipo de veículo, né? Se ele está apto a oferecer esse tipo de, oferecer a energia do veículo para a rede, mas isso não está tão, digamos, não está tão presente nas montadoras, isso não está tão presente no mercado. Por isso, o nosso carregador ainda não está preparado para esse tipo de configuração. A maleta possui só um tipo de pino? Pergunta o Danilo Martins. Muito legal essa pergunta, Danilo. Na verdade, tem dois. De um lado T2, de outro T1. Então, seja uma instalação com padrão T1 americano ou padrão T2 europeu, ela vai conseguir simular. A maleta tem então 3 pinos de conectores. Na verdade, ela tem uma saída T1 e uma saída T2. Cada saída tem aqueles diversos pinos que eu expliquei, tá? Mas ela atende esses dois tipos de padrão de plug. Tá? Pergunta do Eduardo Nobre. Legal, pessoal, continuem compartilhando aí. Aqui a gente tem, apenas para compartilhar, né, uma outra estação. Então, se não me engano, foi o Reginaldo, perguntou anteriormente. Ele pode ficar exposto ao tempo? Pode. Olha aqui, lá no aeroporto de Florianópolis. É um Smart Wallbox conectado aqui em um pedestal. Aqui embaixo, como vocês podem imaginar, a gente tem a proteção elétrica dele. Então, uma instalação simples, né? Não é tão complicada, né? A única questão que vai envolver um pouco mais de trabalho é se vai haver aqui uma comunicação com o sistema de supervisão. Se não houver, a instalação é bem simples, a comunicação é bem simples, tá, pessoal? Então, para finalizar, participamos, né, dos salões do automóvel, temos vários parceiros que participam com a gente. E é isso, pessoal. Aqui respondendo uma última pergunta, uma questão prática. Preço dessa maleta. Bem legal essa pergunta, tá? O Felipe Boragina, que está aqui com a gente, ele comercializa essa maleta e ele vai conseguir atender vocês, tá? Então, Felipe, se quiser compartilhar seu contato, como que você poderia compartilhar essa maleta, já adiantando, é um preço acessível, tá? Não é nada assim tão exorbitante, e é realmente assim, mais do que isso, né? O benefício que ela gera já é fundamental. Bom, pessoal, estou vendo aqui se tem mais alguma pergunta. Por enquanto não. Esse webinar vai ficar salvo, tá? Então, no portal do eletricista, no portal do distribuidor, no portal das revendas, isso vai estar salvo. Então, se você quiser assistir novamente, quiser compartilhar com alguém que não assistiu, compartilhe, tá? Vai ter essa oportunidade para fazer. A gente vai ter alguns outros webinars, então, focado lá no que eu disse, de como dimensionar um disjuntor, um DPS, um DE, quais são as diferenças, tá? A gente vai ter esse webinar também super legal vocês participarem. A gente vai trazer esse tema de carregador novamente. A gente também vai ter um webinar focado em aterramento, né? Qual o tipo de aterramento, a importância de aterramento, mobilidade elétrica, como vocês
puderam notar, é baseada no aterramento, então precisa existir, vocês precisam entender disso também. A gente vai ter um webinar sobre isso também, tá, pessoal? José Humberto, vai disponibilizar? Vamos sim, vamos sim. Isso aqui vai estar salvo no nosso portal, então você pode consultar sempre que você quiser, tá? Qual o custo para a instalação de um posto de abastecimento? Legal essa pergunta. O custo de instalação vai variar aí de instalador para instalador, mas é algo acessível. Temos aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, temos a AZ Energy do Felipe, que faz esse tipo de instalação, temos a Nel Solar, temos a DP Smart, temos a Universo em São José dos Campos, temos vários outros em todo o Brasil, tá, pessoal? A Engetel lá no Sul, temos a Nortel, enfim, Loja Elétrica em BH, vou falar que todos os parceiros são vários, mas enfim, você digitando o carregador Schneider na internet, vai aparecer vários parceiros que atuam com os nossos carregadores, tá, pessoal? Caso não encontre, pode entrar em contato com a gente, seja pelo nosso canal de atendimento, ou seja pelo painel, pelo portal do eletricista, tá, pessoal? Legal, então ficamos por aqui, muito obrigado, tenham todos aí uma boa noite, e mais uma vez é um prazer para a gente ter esse contato com vocês, como eu disse no começo, né? Vocês são os embaixadores aí da eletricidade na sociedade, são vocês que levam conhecimento para as pessoas, são vocês que garantem a segurança para as pessoas, né? Então são vocês que manuseiam os nossos produtos, então é fundamental para a gente ter esse contato com vocês, pegar esse feedback, aprender com vocês. Para mim é sempre uma honra ter esse tipo de oportunidade. Tá ok, pessoal? Obrigado e até a próxima.